Tem um luto diferente, meu irmão. O doutor Osmar foi monstro. Aqui, na Bandeirantes, quando ele chegava no portão, ele ia receitando e fazendo consulta médica de lá até aqui. Para todo mundo aqui. Para todo mundo aqui. Não é verdade? E foi um homem maravilhoso, incrível, e aproveitou a vida. Doutor Osmar, uma coisa pra você, hein? Você era Luciano do Vale. Era? É, irmão. Doutor Osmar foi monstro, velho. Não foi maravilha? Esse foi monstro. Eu quero ter 10% do que o doutor Osmar fez na vida, irmão. E ele era monstro mesmo. Então, um beijão pro doutor Osmar aí, pra família toda. É o seguinte, o que eu quis dizer com isso aí, Veloso, Souza, Maravilha, dá uma olhada. O Corinthians, há quanto tempo que nós fazemos programa aqui? Eu tô há 13 anos nos Donos da Bola, na Band eu tô há 23, o Maravilha está uns 30 aqui, o Souza 5, o Veloso aos 10 anos. Há quanto tempo que a gente fala que o Corinthians é um clube fenomenal, que o Corinthians tem uma torcida fiel? Vai ter jogo agora contra o Bragantino. 50 mil pessoas é de leve, irmão. De leve. Os ingressos vendidos, as coisas todas. Esquece. Esquece. Agora os caras fizeram o estádio onde o senhor André Sanches veio para voltar para ser o presidente, veio com um papel em branco. Olha, eu tive que voltar para solucionar o problema do estádio. O estádio tem 10 anos, nunca pagaram uma parcela, 11 anos, quem pagou foi a Gaviões da Fiel, foi o Pavilhão 9, foi 160 mil torcedores, que muito pouco, diga-se de passagem. Quando eu disse que não ia arrecadar quase nem 20% ou 10%, um monte de corintiano ficou bravo comigo e pode ficar e tá tudo certo, irmão. Não tem problema não, acho que arrecadou 48 milhões, uma coisa assim, ou 40 milhões e 800 mil. Dá uma olhada só, não foi nem 10%, mais ou menos 6%, né? Nas minhas poucas memórias aqui do meu cérebro. Então, e aí foram 160 mil torcedores que fizeram isso. Aí um cara como o Andrés, que entrou com 456 milhões de dívida, ele levou a 1 bilhão. 1 bilhão. Ah, mas o cartão corporativo, que ele está dizendo aí, e que, por sinal, se vocês conselheiros do Corinthians, se vocês realmente fossem conselheiros, se vocês exercessem realmente a palavra na nomenclatura, conselheiro, que aconselha, sabe o que você tinha que fazer? Vocês deviam ser conselheiros para dar ele ser expulso do quadro associativo. Já deveria ter sido. Mas vocês não vão fazer isso, sabe por quê? Porque um monte de gente tem rabo preso. Um monte de gente quer poder. Ah, eu quero o poder da carteirinha, eu quero o poder do ingresso. Eu quero poder, por exemplo, que eu não sabia, fiquei sabendo ontem, na Rádio Bandeirantes, que eu acho que 15 dias antes, lá no Corinthians, não sei se é no Palmeiras, do São Paulo, não sei se é, que 15 dias antes, Veloso, Souza, Maravilha, para você que está aqui comigo dos Donos da Bola 7K, o presidente tira uma licença e ele deixa os vice, cada vice ficar 5 dias de presidente. Que legal, né? Qual o motivo? E quando ele, no cartão corporativo dele, ele estava de licença. E quem estava era o vice, que fica uma semana. Quando você tem um cartão corporativo, e ó, desculpa, não sei se é desculpa, não sei se é verdade, se é mentira, que eu não posso julgar, porque eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou do Ministério Público, eu sou só um mero apresentador e um ídolo do Corinthians e do Guarani. E bom pai, bom filho. O que eu ganho vem daqui. Daqui, vem dos meus eventos. Você, o que você ganha vem daqui, dos seus eventos, do seu canal. Você. Agora, quem quer, tipo, me confrontar, eu abro meu imposto de renda, eu abro meus bens, abro minhas contas, eu abro meus cartões de crédito. Para quem quiser. Para qualquer conselheiro do Corinthians, para qualquer presidente, para qualquer ex-presidente. A gente confronta. A gente abre um imposto de renda. Quanto que você tem, quanto que você não tem, como que você comprou seu apartamento, como que você tem tanto dinheiro, né? Empresas. Como que você tem tantas empresas, como que você viaja tanto, né? Tá tudo bem. Aí, dos 10 mil reais, que é do cartão, não é para colocar o cartão agora aqui, é o seguinte,
O que o Andrés disse, pelo menos o que eu ouvi na imprensa, não sei se vocês ouviram. Os cartões são iguais. A licitação. Tá, não, mas olha só. Aí a Nina Gagliotti, mulher é diferente de homem. Homem, pra mim, a maioria não presta, velho. Isso é um pensamento meu. Se você acha que presta, você acha que é legal. Separe, então, fica pobre. Vê se o seu pai se casou com outra mulher, se ele vai aguentar você na sua casa. A mãe aguenta. A mãe aguenta, a mãe faz comida, a mãe passa roupa, a mãe dá o dinheiro dela para você, filho ou filha. Mãe é mãe, truta. Aí vem ele e fala que é igual, certo? Aí a Nina Gagliotti, na hora que eu estou fazendo a Rádio Bandeira, fala, mas, ô Neto, mas se é igual, como que ele não sabe 5 anos da conta que ele gastou e que não veio no cartão dele? Exato. Mas na hora eu não pensei muito nisso. Mas eu já tinha pensado nisso. Não, eu não pensei, Veloso. Por Deus que eu não pensei. Aí a Nina Gagliotti falou, Neto, ela entrou na rádio e falou assim, ué, mas tudo bem, pode até ser. Vai, a gente sempre... Como é te engano? Mas não caiu na conta. Mas conta. Aí eu E gasto. o Conselho Fiscal do Corinthians... Não, deixa eu só terminar só, depois vocês podem falar o que vocês quiserem. Aí você pega assim, ó, você gasta R$6.000 de um restaurante. Que o maior prato lá, que eu já vi ontem, eu já fiz ontem com o Luiz Fabiani. O maior prato lá é R$200. Então, se eu gasto R$6.700, é para quase 40 pessoas. Certo? Não é para 10 pessoas. Porque um suco de melancia é R$21.000, certo? Um prato é 100, 80. Então aí eu falei, pô, mas 6.700, quantas pessoas estavam no bar ou no restaurante? Porque o restaurante Zé Maria não tem nada a ver com isso, lá em Porto Seguro. Não tem nada a ver. Ele foi lá, cobrou, pagou, tá tudo certo. Restaurante bonito, umas mesas bonitas, tudo, beleza. Aí eu tenho R$39,90 do negócio para deixar o negócio bonito. Tinindo. Testosterona, pá, caramba. Eu não vou dar o nome da marca. Mas não vou dar o nome da marca. Se ele quiser fazer propaganda aqui, nós tomamos. O Veloso não precisa, porque nunca falhou. Né? Agora eu, Maravilha e Souza, nós precisamos. Porque nós... Vai ajudar nós. O Piauí também. Meu parceirão Piauí também precisa. Né? Queria mandar um beijo para todo mundo lá de Paraisópolis, meu irmão. Aí é o seguinte, o que acontece? Aí veio R$39,90 não sei do que, R$49, mas espera um pouquinho. 5 anos. 2020. Vamos supor que é o rapaz aí que ninguém sabe quem é, que tem um blog aí, o Instagram, eu não sei como é que chama, Cascão, que ele que deu. E o Marco Belo, que foi o primeiro cara a ligar pro Andrés, né? E o Andrés falou que era. Que antes disso, o Andrés disse para todas as pessoas que ligaram para ele, inclusive o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, que não era verdade. Que não era verdade. Mas, quando um presidente demora 5 anos para ver no cartão dele passagem que não caiu, vamos lá, qualquer pessoa, trabalhadora, qualquer pessoa, qualquer um que tenha o seu cartão de crédito, que por sinal eu sou contra cartão de crédito, na mão de muita gente. Na mão de quem não sabe quanto vale o poder do dinheiro. Porque a gente só vale o poder do dinheiro quando o nosso dinheiro é justo, forte, trabalhador, quando você ganha aquele dinheiro suado, certo? E aí você fala, pô, não posso gastar 7 conto num dia para 40 pessoas. Não sei que foi uma festa, vai saber quem foi, mas tudo bem. Aí, meu irmão, qual é a desculpa agora? A desculpa é que os cartões eram iguais, mas o número é diferente. Quando você passa o cartão e você paga, você sabe qual é o número, você pega o boleto, não é, Veloso? Tem a fatura, né? Tem a fatura e depois você vai olhar se vai cair na sua conta ou não, né? É uma coisa que é óbvia. Mas agora tem várias desculpas e cada um que entra na sua desculpa. A única coisa que eu tenho a certeza é que se os conselheiros realmente quisessem o bem do Corinthians, ele tem que ser expulso. Sabe por quê? Eu não quero colocar a mesma coisa. Mas se o Augusto pagar 1.400.000 da Vai de Bet, tá tudo certo? Não, né? Não, né? Não. Não é verdade? Agora, demorou 5 anos. Eu não tenho core. Eu não tenho conselheiros. Eu não tenho auditor fiscal. Eu não tenho financeiro. O que a gente está vendo é que
me parece que é 9 mil, 10 mil reais. Não importa se é 10, se é 1, se é 2, se é 1 milhão, são 10 milhões. Mas peraí, se em 5 anos eu não consigo ver no meu cartão corporativo da minha empresa, como é que eu posso saber se tudo que está lá votado, ou se tudo que entra, ou se tudo que sai, o ônus e o bônus está certo durante esse tempo todo? De um presidente que chegou com 400 milhões, foi para 1 bilhão. De um presidente que colocou o Duílio, colocou Roberto de Andrade e colocou também o Mário Bob, que por sinal, para mim, o Mário Bob foi bom. Para mim, Mário Bob, campeão da Libertadores e campeão mundial. Mas quem leva os louros desse título? Ele. Ele que leva. E que é uma coisa muito errada pelo torcedor corintiano. Então, quando você tem essa parada aí, isso é pequenininho do que é do estádio. Que eu, como corintiano, que sou fiel torcedor, que tenho cadeira e que sou sócio há 20 anos, que por sinal, quem fez eu comprar o título foi ele, o André Sanches. Pô, você não pode, você não tem direito de falar se você não é sócio. Hoje eu penso diferente, eu acho que todo mundo tem o direito de falar. Aqueles que são sócios, aqueles que são conselheiros, deveriam ter muito mais força. Eu fui um conselheiro, mas horrível, horrível. Eu não tenho 10 votos sobre me candidatar a presidente do Corinthians, lá dentro. Porque eu não vou na bocha, eu não vou na piscina, eu não vou jogar basquete, eu não vou na sauna. Eu não estou junto deles lá. Estava conversando com o menino Murilo, que é da Casé TV, que veio gravar comigo aí. Eu não tenho força. Eu não tenho força lá. Mas eu tenho força no torcedor. Também é uma outra coisa. Agora, quando um clube tem esse tipo de comportamento e que tem um cartão corporativo, onde o presidente, que não estava exercendo a função, que deu para o vice assumir, e depois de 5 anos, alguém, olha só a coincidência, hein? A coincidência, sai do Andrés e sai à tarde de quem? Do Augusto Melo. Que o Ministério Público já aceitou a denúncia e que ele tem que devolver de 40 a 50 milhões para o clube. Dá uma olhada no que eles fazem para o Corinthians. Para você que é corintiano que compra a camisa, para você que é corintiano que vai no jogo, para você que é fiel, para você que ama o Corinthians, você acha que essas pessoas, o que eles fizeram para o Corinthians e continuam fazendo, o Corinthians só não virou uma portuguesa, e eu vou mostrar hoje a matéria que nós fizemos da Portuguesa. Eu já ajeitei uma matéria de 6 minutos da Portuguesa, o que eles fizeram para a Portuguesa, e vocês vão ver. O Corinthians só não virou uma portuguesa porque tem o torcedor, que é uma coisa insana, que domingo agora, 7 horas da noite, dá 2 milhões e meio de renda. No outro jogo, mais 2 milhões e meio. Se lançaram a camisa do Corinthians nova da Nike, vende tudo. Isso quando eles botam para vender, né? Porque parece que eles botam o mínimo possível para que as lojas não tenham. E porque o torcedor mais humilde não tem condição de comprar. Porque quando você vai comprar uma camisa de 700 conto, como é que pode? Se o salário mínimo é 1.900. Então, meu irmão, olha quantas coisas Veloso, Souza, Cascão, Léo, o raio que o parta aí, né? Olha quantas coisas acontecem com um clube como esse. Aí, o Augusto Melo, juntamente com o seu Osmar Stabile e com o seu Armando, que vocês eram o primeiro vice e segundo vice. Vocês contrataram um jogador que 1 milhão e 100 de moradia. O Memphis Depay. O Corinthians paga 1 milhão e 100 de moradia. Em 2 anos dá 24 milhões. 24 milhões, eu compraria 3 casas ou 4 casas de Alphaville, que a boleirada mora tudo em Alphaville, tinha 4 casas de 5 milhões. 4 casas de 5 milhões, deixava ele morando, tinha mais 3, alugava uma casa cada um por 40, ficava com 200 conto ele por mês. Mas vocês pensam nisso? Mas no negócio de vocês pensam. Mas do Corinthians, não. Do Corinthians, eles arrebentam com o estacionamento, eles arrebentam com os camarotes, eles arrebentam com os ingressos, ele arrebenta com o clube, eles arrebentam contratando 3 lateral direito, 4 lateral esquerdo. E aí, vem uma coisa. Aí muita gente tá falando isso que eu vi. Nossa, mas 10 mil reais só, né? Ué. Só a ponta do iceberg. É só numa fatura. Isso é uma pontinha do iceberg. Agora, se tem coisas mais, eu não sei. Quem deveria saber? Quem que deveria saber?
o vice, o advogado, né? O core, a sindicância. Por quê? Por que do Augusto Melo todo mundo soube? Por que do Augusto Melo todo mundo sabe? Não é? Houve uma varredura assim, de uma maneira tão... E tem que ter. Tem que ter. Agora, depois... Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Você viu que saiu dele, saiu do Augusto, e eu enfraqueço ele. Eu enfraqueço ele pro dia 9. Sacou? Eu enfraqueço ele, que ele tem força lá. Eu enfraqueço o outro, que é o cara que vai dia 9 lá, os sócios vão votar para ver se tem o impeachment ou não. Aí eu venho com uma terceira força, que é quem? Quem que é? Cittadini, que já faz acordo com ele. Então, é tudo quase que meio de uma maneira, sempre para prejudicar quem? O Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem 30 milhões, que tem tudo isso que acontece, e as pessoas fazem isso. E as pessoas têm o entendimento que o grande André Sanches e outras pessoas, eles deveriam voltar para tudo aquilo que o Augusto fez em um ano. Que o Augusto sempre foi uma das pessoas que mais decepcionou o torcedor corintiano e aqueles que acreditavam como eu acreditava em você. Porque você ganhou democraticamente quase na primeira e na segunda. Em um ano você teve impeachment. Tem crime organizado. Tem agora o Ministério Público. Aceitou de 40 a 50 milhões. Cara, aí a gente está preocupado. A gente que eu falo Corinthians, tá? Ah, o Memphis não veio treinar. Ah, o Thales Magno não tá jogando bem. Ah, o Yuri Alberto é 50%. E aí o foco para a imprensa talvez seja isso. Mas o foco maior deles, e aí eu não entendi ainda, mas eu já sei a montanha que vai ser. Eu faço do cartão de crédito, eu coloco o Ministério Público, tudo junto. Percebeu que caiu tudo junto? Um saiu, acho que 8 horas da manhã, e o outro saiu às 5 da tarde. Tudo juntinho. E aí o Corinthians não tem estádio, nunca pagou um centavo a não ser a torcida, 40 milhões. Só a torcida. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirante. E um dos assuntos mais comentados nas últimas horas em todas as mídias sociais foi aí o uso do cartão corporativo pelo presidente em exercício na época, em 2019 2020, André Sanches usou o cartão do Corinthians curtindo o Réveillon em final de ano e o Craque Neto acabou detonando o ex-presidente do Corinthians. Hoje é ex-presidente. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir aí a todas essas informações, trazendo aí a informação sobre André Sanches, que acabou aí, sendo vazado pelo jornalista Marco Belo, a informação que o Andrés acabou usando o cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais e Andrés foi perguntado o que houve e ele admitiu que usou sim, de 2019, do Réveillon de 2019 para 2020, acabou gastando aí cerca de 9 mil reais no cartão corporativo. E sabe qual que foi a justificativa de André Sanches? Ele assumiu que usou o cartão e que confundiu. André Sanches disse o seguinte, que o cartão corporativo do Corinthians tem a mesma bandeira do cartão pessoal dele. E diz ele que pensou que estava usando o cartão do Corinthians e foi lá, pensou que estava usando o seu cartão e foi e usou o cartão do Corinthians. Mas o GE, além disso, trouxe aí outros gastos do cartão corporativo do Corinthians em Fernando de Noronha, que o presidente André Sanches, naquela época, usou aí para gasto em restaurante, joalheria, né? A André Sanches diz que vai ressarcir o Corinthians
com juros e correção monetária. Aí o craque Neto diz o seguinte: olha, se existe um conselho fiscal, conselho deliberativo, conselho de ética, é para fazer o quê? É para fiscalizar. Como que André Santos usou esse cartão corporativo do clube? Na verdade, o cartão corporativo do Corinthians não poderia estar no bolso de André Santos na época que ele estava curtindo Réveillon. Ele não estava a trabalho. E ele teve a cara de pau de dizer o seguinte: vocês sabem que no final do ano a gente bebe umas a mais e aí a gente não sabe nem o que fez direito. Olha bem o que o André Santos justificou. Isso foi suficiente para deixar o craque Neto pistola, revoltado, irritado, chateado com toda a situação. Olha o que o craque Neto disse, abre aspas: se o Corinthians, as pessoas que lá trabalham, for séria, precisa de André Santos, após esse escândalo, ser expulso do Corinthians. Palavras do craque Neto. Porque o craque Neto ficou extremamente revoltado. Por quê? Se o Marco Belo, que trabalha no portal Meu Timão e trabalha também na Rádio Transamérica, não tivesse descoberto isso, ficaria como estava. Até porque nem André Santos, segundo ele, não imaginava que tinha usado o cartão do Corinthians. Então, como ele ia pagar? Hein? Então, o jornalista Marco Belo fez um trabalho espetacular em fazer essa investigação. Ligou para ele e ele admitiu que usou o cartão do Corinthians. Isso é uma vergonha. Para que serve o Conselho Fiscal? Para que serve o Conselho Deliberativo? Não fiscaliza nada. Hoje, o Conselho Fiscal, Deliberativo e de Ética acordaram. Eles estão fiscalizando. Porque está fiscalizando o Augusto Melo. As contas do presidente Augusto Melo, que está afastado nesse momento, mas pode voltar à presidência dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio para ratificar o impeachment de Augusto Melo ou reconduzi-lo ao cargo. Então Augusto Melo ainda tem a expectativa de voltar. Acredito eu que os sócios não aprovarão a volta de Augusto Melo por tudo que ele está envolvido, por tudo que aconteceu, por vários escândalos, por várias denúncias. Então, craque Neto teceu duras críticas contra o André Santos e com toda a razão do mundo, concordo plenamente. Eu faço das palavras do craque Neto as minhas. É revoltante. Aí depois você vai entender o porquê que o Corinthians é um clube que fatura em todos os jogos mais de 2 milhões, 2 milhões e meio. Desculpa. 2 milhões e meio a 3 milhões de reais por jogo. E é um clube tão endividado. É um clube que deve 2,5, que tem um faturamento extraordinário, estratosférico e não tem dinheiro. Por quê? Esses ex-presidentes prestaram um desserviço ao Esporte Clube Corinthians Paulista. É inadmissível. Corinthians só está no fundo do poço por causa dessas coisas. Me poupe, André Santos, falar que confundiu. Ele não era para estar ali com o cartão do Corinthians, ele estava curtindo o final de ano, festa, não estava a trabalho. Certo? Isso é inadmissível. Usar o cartão do clube. Por um pouco aí, tem 5 anos que isso aconteceu, até hoje não tinha vindo à tona, se não vem, ninguém ia saber disso. Cara, o cara gastar aí 9 mil reais, né, no restaurante, agora ele tem que pagar aí, com juros e correção monetária, vai chegar aí a praticamente, acho que uns 100 mil reais, né? Não, é assim, algo que eu não consigo entender. Olha, outro detalhe para você entender. Quando a gente faz uma compra no cartão de crédito, certo? Aí vem pra gente pagar lá a fatura, certo? Quando chega a fatura, vem lá o nome da gente certinho, vem lá o número do cartão, então é tudo discricionado. E aí chegou a conta para pagar e nunca chegou a conta para ele, porque chegou a conta no clube. E se ele tivesse passado o cartão dele, ia chegar a conta pessoal do seu endereço, certo? Chegou do clube, será que ele não sacou? Peraí, dia 19 para dia 20, né? De 2019 para dia 20, no Réveillon. De 31
para 1º de 2020, de 31 de 2019 para 1º de 2020. E aí, não chegou a fatura, ele não sacou? Então, sim, cara, há algumas coisas que a gente não consegue entender. Há uma desculpa esfarrapada, uma desculpa que você sabe que é muito duvidosa. Acho que não a criança vai acreditar nisso. Não para por aí. Aí você vê o Corinthians fundado, aí depois assumiu aí Duílio Monteiro Alves, também não fez nada, foi o pior presidente da história do Corinthians, saindo do clube, deixando uma confissão de dívida para empresários, deixando 70 milhões de dívida com o Luan. Então assim, e aí Augusto Melo assumiu, também não conseguiu colocar a casa em ordem. Ele disse que Corinthians vai ser, no meu mandato, renovação e transparência. Que houve renovação e transparência? Cadê a renovação e transparência? Augusto Melo, recentemente, ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de lavar dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, no caso da Vaidbet. Não só Augusto, mas alguns diretores, hoje nem estão lá mais. E agora, o Ministério Público acabou aí ofereceu denúncia, e Augusto, seus ex-diretores, passaram a ser réus dentro do processo. Então, Augusto agora, o problema dele é com a justiça. Se Augusto vai ser preso, se não vai, não sei. Eu só sei que dia 9 de agosto vai ter a votação lá do impeachment, se ele pode ser impeachmentado ou não. Então, assim, Augusto Melo tem enrolado com a parte de administração do clube, está enrolado também com a parte aí da justiça. O Ministério Público disse que encontrou várias irregularidades. Eles fizeram um rastreamento no dinheiro, no caso da Vaidbet, encontrou aí irregularidade para onde o dinheiro. Então, até assim, muita gente aí questionando, tem dentro do Corinthians aí o crime organizado? Não tem, entendeu? Então, se a polícia trabalha muito séria, a polícia, o Ministério Público encontrou várias irregularidades, então Augusto passou a ser réu dentro do processo. Então, mais um BO, e acredito que dia 9 de agosto, Augusto Melo será aí confirmado o seu impeachment e a sua história no Corinthians, ela acabou. Então assim, é lamentável. Então o Corinthians precisa de fazer um pente fino, passar uma peneira e tirar toda aquela sujeira, aquela impunidade que está no Corinthians, tem que tirar. Tem que tirar. Tem que sim, destampar o balaio e ver o que está lá, o que presta, de separar o joio do trigo, porque a maioria das coisas no Corinthians está ruim. Há um monte de gente pensando no seu umbigo, não no Esporte Clube Corinthians Paulista. É muito triste essa situação. Cara, que vergonha. A gente que é torcedor não tem culpa, mas a gente fica revoltado porque a gente gasta o dinheiro com o clube, comprando a camisa, indo ao estádio, consumindo os produtos, ajudando a pagar a dívida do Corinthians. E aí você vê as pessoas que estão lá para administrar fazendo uma lambança dessa, fazendo uma sujeira dessa. Pessoas que são amadoras e, infelizmente, muitas delas estão agindo de má fé. Isso não é palavra minha, isso é palavra da Polícia Civil de São Paulo, que houve contradição nos depoimentos, irregularidade na origem do dinheiro, que houve a denúncia pelo Ministério Público. Então, sim, no Corinthians está tudo errado. Então, o que acontece na gestão do Corinthians, que é uma gestão temerária, está atingindo o campo. O Corinthians não está mais controlando nada. Até o Memphis Depay acabou faltando o treinamento na quarta-feira, porque o Corinthians deve para ele. Mas o Memphis foi irresponsável. O Corinthians não deve só para o Memphis. O Corinthians deve para o Memphis e todo o resto do elenco. Por que o resto do elenco foram treinar e o Memphis não foi? Ele é melhor que alguém? Ele é melhor que alguém? Então o Memphis chegou lá, conversou com o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado já manifestou, não gostou, cobrou duramente o Memphis Depay pela falta dele. Ele disse que não quer sair do Corinthians, quer continuar no Corinthians, que isso não vai acontecer mais. O Memphis Depay também reuniu o jogador no meio campo, porque ele tem uma figura de líder,
e pediu desculpa para todo o elenco pelo erro que ele cometeu. Memphis Depay tem muita mordomia no Corinthians, dentro do seu contrato que o Corinthians fez, certo? Se ele sair do Corinthians, quero ver um outro clube grande da expressão do Corinthians que vai fazer com o Memphis o que o Corinthians tem feito hoje. Pagar um salário de 3 milhões para ele por mês, chegando aí a 6 milhões por mês, por causa dos gatilhos do contrato, certo? Mora num hotel luxuoso, entre os 20 melhores do mundo. Corinthians paga 279 mil reais por mês para o mesmo morar no hotel. Isso significa 9 mil reais por dia. O Memphis tem direito de uma cozinheira, 2 seguranças, um carro blindado, certo? A cada 15 participações por gol, ele recebe mais 1,5 milhão. No contrato dele está uma porcentagem muito alta das conquistas de campeonato. Por exemplo, o Paulistão, a Federação Paulista paga 5 milhões para quem conquistar o Paulista. Só o Memphis, só uma coisa para nós aqui, vai levar 4 milhões e 700. Ou seja, o Corinthians ainda vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o Memphis. Porque os 5 milhões que a Federação Paulista paga para o campeão que foi o Corinthians é com imposto. Só que os 4 milhões e 700 que o Memphis irá levar, ele é livre de imposto. Então, olha que absurdo. E me parece, eu sinceramente, a minha opinião agora, tá? Agora não é afirmação não, só a minha opinião. Pra mim, se eu fosse o Osmar Stabile, né? Se eu fosse o Osmar Stabile, que hoje é o presidente interino, né? Eu chegava do Memphis e falava, Memphis, senta aqui, vamos conversar. Olha, o que o presidente afastado, Augusto Melo, fez com você, nós não tem como assumir, não. A gente não consegue te pagar, certo? Vamos fazer um acordo? Quanto a gente deve, a gente te libera, você vai para outro clube. Seria a custo-benefício muito melhor para o Corinthians. Muito melhor para o Corinthians, porque o Corinthians ia contratar um outro jogador que ia dar mais resultado dentro do campo e com valor bem mais aquém. Hoje, nenhum clube brasileiro tem essa estrutura para pagar 6 milhões para um jogador. Aí você vai me dizer, mas o Neymar joga no Santos, ele puxa em torno aí de 21 milhões. Cara, não confunde uma coisa com a outra. Neymar ganha 1,5 milhão no Santos. Só que o Neymar tem um nome assim, é um dos maiores do mundo, certo? Então, ele puxou os patrocínios que pagam o Neymar. Ele fatura mesmo 21 milhões por mês, mas com seus patrocínios. E não com o salário do Santos, que é 1,5 milhão. Então, assim, há uma diferença muito grande, não dá para comparar uma coisa com a outra. Para mim, pro bem do Corinthians, o Memphis Depay tem que, dar linha na pipa, ir embora, agradecer pelo serviço prestado, tem deixado a desejar. O Corinthians foi eliminado na pré-Libertadores, né? Não conseguiu passar para o grupo de fase, foi eliminado na Sul-Americana e especificamente nessas competições o Memphis não colocou o pé na bola, foi um fiasco, não ajudou o clube. Então assim, para mim já deu. Tô de saco cheio de o Corinthians jogar tanto dinheiro no ralo. É um gasto no cartão corporativo, no caso aí que é do Andrei Sanches. O outro faz contrato, que no caso do Augusto Melo, e a polícia pegou irregularidade aí nos depoimentos das pessoas envolvidas. O Ministério Público ofereceu denúncia, Augusto passou a ser réu porque ele viu a origem do dinheiro, está indo para algum lugar que eles não acham viável, que é correto, né? Corinthians jogando dinheiro no Memphis, um absurdo. Então assim, é muita coisa errada, só por isso que nós estamos no fundo do poço e acho difícil sair, porque sai João, entra Tião e cada um tem a mentalidade mais ruim e age de má fé, infelizmente, com o nosso maravilhoso clube, Esporte Clube Corinthians Paulista. E aí, fiel, craque Neto tem razão de criticar Andrei Sanches, de criticar o Augusto Melo por tudo que está sendo apresentado no Corinthians, né, que a mídia tem aí jogado tudo no ventilador. Qual que é a sua opinião? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto.
Detalhe, não se esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão todas as informações de forma exclusiva aqui no canal do Mineirinho. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.